Hoje a gente começa o seminário Por que Trotsky? Vai ser um ciclo de seminários ao longo de todo o mês de outubro e na primeira semana do mês de novembro. E a gente dá início a esse ciclo hoje com um debate sobre a teoria da revolução permanente nas revoluções russas de 1905 e 1917, com os companheiros Edson Salles, que é trabalhador bancário, que é também editor da revista Estratégia Internacional, o companheiro Claudio Brandão, que é diretor aqui do Sintusp, demitido político. Então, para a gente poder começar, eu passo a palavra aos companheiros. Boa noite. Vou tentar falar aqui, vamos ver se estiver ruim, depois eu tento sem o microfone. Não, como o Giga estava falando, hoje, na verdade, a gente está dando início a um ciclo de 4 conferências, que tem esse título. Ah, tá lá. O cartaz aí, de longe não vai dar para ver, mas dá para ter uma ideia. Que é esse ciclo Por que Trotsky, que a gente está querendo resgatar. A gente está vivendo aí já o 4º ou 5º ano de uma crise de dimensão histórica do capitalismo e não só as ideologias que sustentaram o capitalismo nos últimos 20, 30 anos estão em crise, como uma grande parte da juventude, grandes parcelas da juventude e algumas primeiras parcelas dos trabalhadores começam a buscar referências para o questionamento ao capitalismo. Começam a buscar referências ideológicas de crítica ao capitalismo e de caminhos a seguir. E nesse momento a gente acha que resgatar a figura do Trotsky é uma questão fundamental. Então, para poder ordenar mais ou menos, que o legado do Trotsky ele é imenso. Nossa organização, que em nível internacional surgiu basicamente no começo dos anos 90, aqui no Brasil, a LERC, atualmente a LERC, Liga de Estratégia Revolucionária, da qual nós fazemos parte, foi fundada em 99 e deu os primeiros passos aí no começo dos anos 2000. Mas nossa organização internacional, que é a fração trotskista, foi fundada no final dos anos 80, e se consolidou principalmente a partir da Argentina, do México, Bolívia e outros países, ao longo dos anos 90, que foi justamente uma época de bastante retrocesso. Como vocês sabem, tinha acabado de cair a União Soviética, o leste europeu, e a burguesia utilizou essas derrotas do proletariado para impor um nível de exploração no mundo inteiro muito maior, acabar com as conquistas da maioria dos estados onde havia sido feita uma revolução social, e, mais importante, afastar das massas, em nível mundial, a ideia de revolução. Então, nossa organização deu os primeiros passos contra a corrente, contra essa maré contrária que dizia que tudo que era revolução era do passado, tudo que era socialismo era do passado, buscando justamente recuperar o legado teórico e político do marxismo revolucionário, em particular do Trotsky. E nesse processo, nossa organização foi descobrindo cada vez mais contribuições originais e mais facetas diferentes que destacavam Trotsky como um grande líder revolucionário e uma pessoa que deixou uma contribuição enorme não só na sua época, durante a sua vida, mas que inclusive conseguiu sobreviver por muitas décadas depois da morte dele. O Trotsky foi assassinado em 40 por um agente do stalinismo, fazia parte dos planos do stalinismo para impedir que a Segunda Guerra Mundial pudesse ser aproveitada pelo proletariado para um novo impulso à Revolução Internacional. Peço para quem não está... Esse começo está dando uma introdução rápida, depois a gente vai pegando aos poucos várias coisas. Mas só para dizer que, então, como parte dessa política consciente do stalinismo, de impedir que a Segunda Guerra Mundial fosse parteira de novas revoluções, como foi a Revolução Russa, e a gente vai ver aqui como em 17, a revolução que triunfou na Rússia teve como parteira a Primeira Guerra Mundial. Então, o Trotsky foi assassinado no México, no seu exílio, em 40. E eu espero que hoje seja uma primeira contribuição para ver, para os que já conhecem, para reafirmar e ampliar um pouco a visão, e para os que não conhecem, vão ter uma primeira oportunidade hoje de ouvir falar do Trotsky, alguns eu sei, e outros já ouviram falar, mas nada de substância, nada de conteúdo mesmo. E eu acho que hoje espero que, se a gente conseguir fazer uma boa discussão entre todos e
e ter uma pincelada das contribuições que Trotsky deu e da importância dele para os trabalhadores e a juventude de hoje se armarem para enfrentar a crise capitalista e todas as mazelas que vão se agravar enormemente com ela. Eu acho que vamos ter feito uma boa discussão. Então, rapidamente, só esqueci de citar. Então, hoje é o primeiro tema. A gente está tentando recortar um pouco como que, então, dá conta em só 4 sessões dessa obra enorme, né? E hoje fizemos esse recorte, então, de tentar pegar as contribuições teóricas e políticas fundamentais do Trotsky, ligado aos 2 grandes processos revolucionários que ele passou na Rússia, né? A Revolução de 1905, que foi derrotada, e a Revolução de 1917, que foi triunfante, pelo menos durante vários anos. E depois, nos outros seguintes, a gente vai passar por outros processos revolucionários, a Alemanha, em 23, lá em Campinas, depois o processo da Revolução Espanhola, que percorreu toda a década de 30, vai ser uma sessão também com o Brandão, o companheiro que está aqui, o Antônio, lá na Unesp de Marília. Essa de Campinas, que eu não falei, vai estar o Pablito e o Yuri, que estão aqui também. E depois, finalmente, a ideia é fechar o ciclo aqui, falando da crise capitalista e da contribuição do Trotsky para enfrentar ela, no lançamento da Revista Estratégia Internacional, no mês de novembro, né? Depois o calendário dá para todo mundo pegar tranquilo, só queria dar esse pano de fundo. Então, para introduzir o tema de hoje mesmo, eu queria fazer uma brincadeira, porque a gente está numa universidade e eu estava chegando aqui com um colega do banco, trabalha na Caixa Econômica Federal, né? A gente falou de uma greve que foi traída da forma mais absurda e grotesca pela burocracia sindical em conluio com a própria direção da empresa. E aí eu estava vindo com um colega que participou da gente da primeira greve da vida dele, e ele olhou aqui o estacionamento da história e falou assim: pô, mas a universidade é pública e só tem carrão, cara, que coisa. A gente estava comentando um pouco da importância da luta dos estudantes que se ligam aos trabalhadores para abrir as portas dessa universidade e de todas do país para que a classe trabalhadora possa entrar. Mas aí o que eu ia dizer para dialogar com essa preocupação do companheiro é que se a universidade, que não é só no acesso que a universidade hoje está fechada para os trabalhadores, né, no conteúdo do que se discute aqui, os interesses que se impõem aqui, né, para as pesquisas, para as disciplinas acadêmicas, né. E eu estava pensando em começar justamente falando que o tema do que a gente vai tratar hoje, por isso que eu estou até me tranquilizando em relação a isso, é um tema que seguramente não daria para esgotar numa conversa como a que a gente vai ter hoje. É um tema que, se a universidade tivesse a serviço da maioria trabalhadora da população, ele teria que ser tema para disciplinas inteiras de graduação e de pós, né? E, se não o faz, é porque justamente é mais uma amostra de como a universidade está a serviço apenas das pesquisas e apenas das discussões, dos debates que estão a serviço dos interesses patronais, de aumentar os lucros capitalistas, os grandes monopólios. Então, indo ao tema de fato, né, eu acho que, primeiro assim, para dar uma dimensão, né, a gente está em 2012 e é difícil um pouco tentar se transportar para o que era a Rússia na época em que essas revoluções que a gente vai tratar hoje aqui eclodiram. Né? O que era a Rússia no início do século passado? Né? Como muitos devem saber, mas não custa repetir, tanto a Revolução de 5 como a de 1917 estão inseridas num processo de transformações enorme do capitalismo. Né? Um processo que nós marxistas costumamos chamar como o início da etapa imperialista do capitalismo. Né? Como vocês sabem, o capitalismo ele teve um longo processo de formação ao longo de 3, 4, 5 séculos quase, e ele se expandiu realmente como sistema dominante no mundo ao longo do século XIX, né, dos anos 1800, na época que o Brasil ainda era um império, inclusive. Mas já mesmo com o trabalho escravo aqui, já se iniciavam os processos de acumulação capitalista. E, em escala mundial, esse processo de expansão do capitalismo chega a um ponto tal em que a livre concorrência entre as empresas e o fato de existir um espaço para expansão, um espaço virgem, vamos dizer, do ponto de vista da exploração capitalista, para que o capitalismo pudesse se desenvolver, era o que marcava
o capitalismo do século XIX. E no final desse século XIX, nos últimos 25, 30 anos desse século, você tem a saturação desse processo. O mercado capitalista passa a englobar o globo inteiro e a livre concorrência das empresas cede lugar a um processo de concentração cada vez maior. Isso surgem os grandes monopólios capitalistas. Hoje em dia a gente está acostumado a imaginar que o capitalismo associado a grandes marcas que produzem em cadeia em uma série de países e vendem no mundo inteiro. A gente está acostumado já a isso, mas essa era uma novidade naquela época. Grandes monopólios dominando ramos inteiros da produção. E alguns poucos países dominando as colônias e os mercados no mundo inteiro. Esse processo de transformação do capitalismo, então, nessa nova fase, na fase imperialista, foi um processo de transformações dramáticas na estrutura do capitalismo. E não só a concorrência entre os capitalistas adquiriu um caráter cada vez mais violento, mas a face mais violenta mesmo, mais brutal dessa nova etapa imperialista se mostrou justamente nas guerras imperialistas. Então, primeiro guerras em que algumas potências se enfrentavam de forma bilateral, digamos assim, buscando se expandir. A Revolução de 1905, que a gente vai citar hoje aqui, é filha, em certo sentido, de uma guerra desse tipo, uma guerra entre o Japão e a Rússia. Nenhum dos dois era uma potência imperialista na época, mas justamente essa guerra significava que as duas estavam tentando. Quem triunfasse teria uma chance maior, e o Japão triunfou e teve uma chance maior. Depois foi derrotado em outras guerras, mas mesmo assim conseguiu se consolidar até hoje como uma potência imperialista, como todo mundo pode ter uma dimensão. Então a Revolução de 1905 foi fruto de uma guerra entre o Japão e a Rússia, em grande medida. E a Revolução de 17, a mais grandiosa, que a gente vai falar um pouco mais também aqui, foi fruto da primeira guerra de alcance mundial. Na verdade, foi uma guerra basicamente europeia, mas porque era o mundo capitalista na época, uma guerra que envolvia a Europa inteira e depois, no final, inclusive os Estados Unidos, era o suficiente para chamar de guerra mundial. Então, a primeira coisa a ter em mente é essa questão. A Revolução Russa, nós vamos falar muito aqui das características próprias da Rússia, que se expressaram na Revolução, e da capacidade do Trotsky de entender profundamente essas condições. Não só para saber como atuar em meio a elas, mas também para ser capaz de prever o curso que os acontecimentos iam ter, em vários momentos, como a gente vai ver. A despeito de que, vamos falar muito das características próprias da Rússia, uma coisa que eu queria que todo mundo guardasse era esse pano de fundo global. Inclusive porque se fôssemos falar de outros países, em outros continentes, também veríamos como esse mesmo processo de transformação do capitalismo de livre concorrência do século XIX, para o capitalismo imperialista, que é do século XX e do século XXI, do qual nós vivemos ainda, vai ver que em todos os países foram grandes as transformações e não foram poucas as revoluções. Mas, como as russas, realmente não. Nesse momento, então, é interessante que aqui se vê que não só a juventude, mas inclusive as crianças estão revolucionando. Um bom sinal dos tempos. Então a Rússia, desculpa que eu falei um pouco da época, mas não falei da Rússia. O que era a Rússia então nesse contexto? A Rússia era, nos anos que precederam a Revolução de 5 e até 17, na verdade, um grande país atrasado. Na verdade, das grandes potências europeias, era o mais atrasado. Quem já leu os textos do Marx, que escrevia lá no meados do século XIX, lembra que ele sempre cita a Rússia como um bastião da reação, de tudo que tem de atraso na Europa. Depois, esse mesmo período do final do século XIX, depois da morte do Marx, em que o capitalismo atinge a época imperialista, é um período onde tem um certo desenvolvimento dentro da Rússia. Vamos falar desse desenvolvimento. Mas mesmo assim, de conjunto, o país era um grande país atrasado. E onde se expressava isso com tudo era na imensa esmagadora maioria da população, que eram de camponeses,
e no regime social que era uma espécie de feudalismo extremamente atrasado, com uma monarquia czarista, né? O czar era uma palavra russa que vem da ideia de César, né? do Império Romano, mas na verdade é um grande império, na verdade, que massacrava várias nacionalidades oprimidas dentro do Império Russo, né? E dentro do próprio Império, mesmo entre os grão-russos, como eles chamavam, os camponeses eram tratados na maior parte do tempo como servos, né? Alguns livros de história mostram, por exemplo, como os camponeses eram, nessa época ainda, por incrível que pareça, mesmo já sendo o começo do século XX, eram ainda marcados a ferro em muitos casos, principalmente quando tentavam fugir das terras do seu senhor, né? Então isso aí dá uma boa dimensão de como era isso aí. E aí a questão que eu acho que é fundamental entender é o seguinte: um país, no momento em que o capitalismo está se desenvolvendo para a sua fase mais avançada, para a sua fase superior, que é a fase imperialista, um país onde os camponeses constituem a esmagadora maioria da população e são basicamente servos, como na época do feudalismo europeu, era um país onde a ideia de que aquele regime era totalmente anacrônico era uma ideia bastante difundida. Na verdade, toda a literatura mostra que todas as classes sociais na Rússia tinham consciência em algum nível de que aquele regime era insustentável. E a grande questão era como... a grande questão, então, isso fazia... É fantástico, eu acho, ler os debates na esquerda russa. A esquerda, naquela época, pelo menos até quando eu chegar na Primeira Guerra e na Revolução Russa, eu aviso. Mas até então, a esquerda se chamava social-democracia. Todos os revolucionários se chamavam social-democratas. Então, quando a gente lê as polêmicas dentro da social-democracia, é interessantíssimo ver como não se debate sobre se vai ou não ter revolução na Rússia. Não se debate sobre se é possível ou não fazer uma revolução. O debate é como vai ser a revolução. Qual o caráter dessa revolução? Como as diferentes classes do povo russo vão se comportar nessa revolução? Porque a revolução é inevitável. Esse regime social é totalmente anacrônico. Até porque, se a gente pensar, estamos falando do começo do século XX, significa que já fazia mais de 100 anos que a França tinha feito sua grande revolução burguesa, tinha fundado a República, feito a reforma agrária, instituído o Código Civil, uma série de características que mostram a face política e econômica da sociedade burguesa. E, no caso dos países, mesmo os países mais atrasados do continente europeu, já fazia mais ou menos 40, 50 anos que tinham feito a sua revolução burguesa, a sua forma, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Alemanha, a Itália, alguns países que fizeram isso um pouco tardiamente. Então, a Rússia, então, era um anacronismo total, né? Isso é fundamental para entender a força também que as polêmicas tinham dentro disso, né? Antes de entrar, então, nessas polêmicas, eu queria falar só uma última coisa, que esse período anterior à Revolução de 5, ele é marcado também por aquilo que eu falei, que o finalzinho do século XIX, mesmo com todo o atraso russo, foi marcado por um certo desenvolvimento. Ou seja, o capital monopolista que ia se acumulando nos centros europeus, principalmente na Inglaterra e na França, já buscavam na Rússia um lugar para se concentrar, né? Esses capitais para se concentrar, né? Na verdade, sem muito rigor na analogia, mas dá para imaginar um pouco que a Rússia, justamente por esse atraso, era um mercado que atraía esses capitais, assim mais ou menos como a gente pensa, muitas diferenças, tá? Mas só para visualizar, como a gente pensa que a China exerce um poder de atração sobre os capitais norte-americanos e europeus, que justamente pelo atraso dos camponeses chineses pode conseguir um nível de exploração brutal lá. Então, no caso da Rússia, isso significa o quê? Que aquele mar de mais de 100 milhões de camponeses iam se incrustando regiões com grande concentração operária, né? E nessas regiões, o capital não ia reproduzindo todo o percurso
tal como ele foi fazendo, desde as formas mais primitivas de manufatura até as mais modernas. Ele já ia direto com o que ele tinha de mais moderno. Né? Então esse contraste a gente vai ver como é ponto de partida para o pensamento de Trotsky. Mas que antes disso que eu queria colocar mais do ponto de vista histórico, é que já o último, ainda que a gente já falou da Revolução de 5 aqui, já a última década do século XIX, os anos 1890, é um período de um expressivo ciclo ascendente das lutas operárias. Né? E que depois disso, né, é um ciclo ascendente durante todos os anos 1890, e no começo do século XX, principalmente nos anos 1902 e 1903, são um momento de auge de greves. Né? Quem já leu um livro chamado O que Fazer, do Lenin, vai lembrar que é um livro escrito justamente nesse período. Né? Muito grande. Uma parte da social-democracia russa achava essas greves tão fenomenais, apesar de serem greves só por salário, que achavam que bastava apoiar essas greves desse jeito e não era preciso construir uma organização revolucionária. Aí o Lenin, nesse livro, é um livro justamente para dizer, não, quanto mais o movimento operário lutar por questões econômicas, mais nós revolucionários temos que atuar para levar, para ajudar essas greves a tomar um patamar político, e também para levar diretamente as bandeiras políticas, mostrar para os operários que eles têm que intervir diretamente nas questões políticas que envolvem todo o povo russo, né? E não só nas demandas econômicas, salariais das suas próprias categorias. Né? Mas voltando então, 2 e 3 são anos de ascenso do movimento operário muito forte, e 1904 é interessante isso. 1904 é um ano em que fica cravada a derrota da Rússia frente ao Japão. E para o grande império czarista, e para o czar que se colocava como o senhor de 150 milhões de almas, era assim que eles se referiam, ter uma derrota para uma ilha daquele tamanho como era o Japão foi uma desonra tremenda. E todas as camadas da sociedade russa começaram em 1904 a questionar diretamente o regime e buscar uma monarquia constitucional ou uma república, uma série de reformas que pudessem modernizar aquele atraso russo. Né? E justamente interessante que as camadas superiores da sociedade e o movimento estudantil também tem um período de agitação muito grande. A classe operária, na verdade, tem uma posição mais hesitante no começo, e 1905 é o momento em que a classe operária volta à cena, mas no marco de uma sociedade que está totalmente conturbada, ao contrário de antes, né, quando era mais a classe operária lutando e as outras classes relativamente paralisadas. Né? Então 1905 é justamente esse processo. Eu vou... Estamos sem ar-condicionado aqui, né? Não, antes disso... não, tudo bem. Antes de falar um pouco da Revolução de 5, eu só queria retomar uma coisa, porque para a gente poder pensar a Revolução de 5 e a participação do Trotsky dela, já tendo uma visão mais ampla de quais eram os debates que existiam ali na Rússia. Né? Como eu falei para vocês, todos sabiam, todos tratavam a questão da Revolução como uma questão que ia se colocar, que já estava na ordem do dia. Né? Uma questão que era inevitável. Então, o grande debate era como vai ser essa Revolução, qual vai ser o caráter de classe dela, como cada classe vai intervir nessa Revolução, e principalmente para os revolucionários, né, para os social-democratas, como eles chamavam na época, a questão das questões era como que o proletariado, né, como que a classe trabalhadora qual é a política que a classe trabalhadora tem que ter nessa Revolução. Né? Porque dessa política que a classe trabalhadora tem que ter, se tirava também qual era o papel que o partido deveria ter. Né? Então, basicamente se formam então, na Rússia 3 concepções, o Trotsky vai chamar de 3 concepções da Revolução Russa. A primeira é a mais elementar, digamos assim. É o que na época eram chamados mencheviques. O que os mencheviques achavam? Eles pensavam, bom, já que a Revolução Russa é uma revolução num país atrasado, que ainda não fez sua Revolução Francesa, que ainda não conquistou sua república parlamentar, sua Constituição, nada disso, então nada mais lógico do que pensar que a Revolução Russa vai ser uma revolução burguesa e ponto. Ou seja, o que eles entendiam assim? Vai ser uma revolução que quem vai dirigir vai ser a burguesia. A burguesia liberal é que tem que tomar nas suas mãos
essa tarefa de modernizar a Rússia, de acabar com o czarismo, fazer aprovar uma Constituição. E se a burguesia que vai fazer isso, a classe operária tem que ter uma política de apoiar a burguesia. Apoiar a burguesia porque não é o nosso momento. Depois que a burguesia derrubar o czarismo, fizer uma Constituição e tudo mais, aí vai ter um longo período de desenvolvimento capitalista normal e um dia a classe operária luta pelo socialismo lá na frente. Essa era basicamente a visão menchevique. Para quem está na universidade, hoje em dia esse tipo de visão é achincalhada na universidade como uma visão evolucionista, uma visão que pensa que os países atrasados vão simplesmente seguir os mesmos passos dos países adiantados, tal e qual. Como se a história fosse uma repetição, a história dos países atrasados fosse uma repetição igual. Né? Agora, o interessante é ver que, apesar de ser ironizada essa visão, grande parte do pensamento burguês, em todos os países atrasados, inclusive no nosso, se baseia bastante nesse tipo de concepção. De que se o Brasil seguir os passos do que foi feito na Europa, do que foi feito nos Estados Unidos, um dia o Brasil chega no primeiro mundo e aí vai ter uma boa condição, etc, etc. Esse é o tipo de visão burguesa evolucionista. E que no caso dos mencheviques eles reproduziam dentro do movimento operário. Depois a gente vai ver a que isso leva na própria revolução. Uma coisa é falar isso aqui numa palestra assim, outra coisa é ter uma revolução e você tentar levar isso à prática. A gente vai ver isso com calma. Antes disso, eu queria falar da segunda concepção. A segunda concepção é a concepção do Lenin, a concepção dos bolcheviques. As principais alas da social-democracia russa é justamente essa divisão. Mencheviques são os que achavam que a revolução era burguesa, dirigida pela burguesia, então a classe operária tinha que apoiar a burguesia, tinha que ser um apêndice da burguesia na revolução, tinha que ser você tinha que conciliar com a burguesia. Depois a gente vai ver que a grande característica dos mencheviques em todas as revoluções vai ser essa política conciliadora. Por outro lado, vai ter a fração dirigida pelo Lenin, que são os bolcheviques. E a principal ideia vai ser qual? Vai ser mostrar como é absurdo achar que a burguesia na Rússia vai cumprir, lá no começo do século XX, lá em 1905, o mesmo papel que a burguesia cumpriu na França há mais de 100 anos antes. Porque muita água passou embaixo da ponte e, junto com essa água, a burguesia se transformou numa classe que aprendeu a ver que, além de ter inimigos no antigo regime, nos senhores de terras, nos senhores feudais, no próprio czar e no clero, ela tinha um inimigo muito mais perigoso embaixo dela. Ela tinha um inimigo muito mais perigoso que era, se ela tentasse fazer uma revolução para derrubar esse antigo regime, ela ameaçava, e quase inevitavelmente ia acontecer isso, colocar em movimento justamente as massas operárias e camponesas que não tinham os mesmos interesses de classe que a burguesia. Então, por outro lado, ao longo desse processo de desenvolvimento do capitalismo, as camadas superiores da burguesia iam se fundindo seus próprios interesses com os dos latifundiários. Em vários lugares era praticamente indistinguível um burguês de um grande senhor de terras de origem feudal. Um se aburguesou, o outro também buscava ter terras, então era uma coisa, tinha uma simbiose aí. Então, para o Lenin, qual era a questão fundamental? As tarefas da revolução são burguesas? São. São as tarefas de derrubar um regime que é pré-burguês? São. Só que só quem pode fazer essas tarefas é a classe operária se aliando com os camponeses. Como a Rússia, a esmagadora maioria da população é camponesa, quem conseguir se aliar com os camponeses vai governar o país. Se a classe operária não conseguir arrancar os camponeses com seu desejo de uma reforma agrária, uma repartição das terras, se ela não conseguir arrancar os camponeses da influência da burguesia, ela não tem chance. Em compensação, se ela conseguir arrancar esses camponeses e soldar uma aliança operária camponesa, aí sim a burguesia que vai ficar uma pequena minoria e não vai conseguir deter a revolução. Então essa é basicamente a ideia do Lenin. Agora, qual que é o problema que o Lenin pensa?
partindo de um elemento, uma contradição forte da própria realidade. Lenin pensa o seguinte: ao mesmo tempo que os camponeses são um aliado do proletariado para derrubar o antigo regime, os camponeses, eles não querem, ao contrário do proletariado, ao contrário da classe trabalhadora, eles não querem o socialismo. Eles não querem a coletivização das propriedades e a planificação da economia para atender o conjunto da sociedade. O que eles querem é uma coisa muito mais banal. Eles querem simplesmente um pedaço de terra para poder plantar e poder ser o seu próprio amo. Tá certo? Então, por isso, justamente, ou seja, o interesse dos camponeses em última instância, por mais que ele seja revolucionário contra os grandes latifundiários, ele é de ter uma pequena propriedade. Então, longe de ser de abolir a propriedade, é de criar a pequena propriedade em grande escala. Então, por isso, Lenin fala, a revolução, como tudo se define pela capacidade dos trabalhadores de arrastarem para o seu lado as massas de camponeses, então, a questão fundamental é, o proletariado, para manter a aliança com os camponeses, tem que respeitar o direito de propriedade e tem que saber que a revolução, então, ela vai ter que, apesar do proletariado cumprir um papel decisivo, vai ter que parar no meio do caminho no que o Lenin chamava de uma ditadura democrática e uma ditadura democrática dos operários e camponeses. Ou então, em outros termos, ditadura democrática do proletariado e do campesinato. E esse era o debate que existia na Rússia fortemente, assim. E aí que surge, na verdade, um pouquinho antes de 1905, no final de 1904, um jovem de 24 a 25 anos e que vê que essa concepção não se sustenta. Vê que apoia com tudo a visão do Lenin de que é preciso desmascarar até o final o papel reacionário que a burguesia passou a cumprir, os laços que unem a burguesia ao imperialismo, ao antigo regime e aos senhores feudais, mas ao mesmo tempo é preciso ir além. É preciso entender que a classe operária, ao arrastar atrás de si os camponeses, ela não vai poder parar no meio do caminho. Porque nenhuma classe vai ser tão decidida na revolução como a classe trabalhadora. Então, ela, por mais que ela esteja cercada de um mar de camponeses, ela que vai cumprir papel decisivo na revolução. E se ela cumprir papel decisivo na revolução, ela não vai se deter antes de realizar o seu próprio programa. Nenhuma classe faz uma revolução para não impor o seu programa depois de ser vitorioso. Ele ainda fala, num dos textos conhecidos aí do Trotsky dessa época, ele ainda provoca o Lenin e diz assim: se o partido do Lenin tomasse o poder, ele ia se ver na seguinte encruzilhada. Ou ele ia ter que frear as lutas da classe operária pelas suas próprias demandas, quando a classe operária lutasse pela redução da jornada de trabalho, pelo aumento do salário, pelo controle operário da produção, pela expropriação dos capitalistas, ou ele ia ter que frear isso, ou ele ia ter que seguir em frente e ia negar a teoria do Lenin no que ela tinha de mais fraco. Então essa é basicamente a visão do Trotsky. E o que é genial é o quê? Que esse é o primeiro, nessa questão, o Trotsky mostra pela primeira vez uma coisa que ele vai mostrar várias vezes, e depois que eu terminar aqui o Brandon vai me ajudar a mostrar em outros pontos também, a capacidade de previsão que o Trotsky teve. Como ele se antecipou às tendências, vendo até o final as tendências da realidade, conseguiu se antecipar o que ia acontecer. Então, isso conduz para mim a um outro elemento que eu acho importante a gente pegar mais teórico antes de voltar para a história propriamente dita das revoluções russas e do papel do Trotsky nelas, que é um elemento que é fundamental para que o Trotsky possa ter tido essa visão que na verdade rompia com tudo, né? Porque dizer que a classe operária na Rússia poderia, naquele país atrasado que eu estava descrevendo até agora, ir até o final na revolução, encabeçar a revolução e colocar as suas próprias demandas socialistas na revolução, significava achar, pela primeira vez na história, que um país atrasado poderia saltar à frente dos adiantados. Que não era preciso mais, a partir dessa visão do Trotsky, não era preciso mais que o país atrasado visse nos adiantados o seu espelho e se limitasse a achar que ia percorrer esse caminho já trilhado. Era possível que o país mais atrasado da Europa desse um salto à frente e fosse o primeiro bastião da Revolução Socialista Internacional.
Essa é a questão. Agora, qual que é o fundamento dessa visão? Tem a ver com uma coisa que eu já coloquei, mas que eu faço questão de frisar, que é um ponto que, teoricamente, foi um salto à frente que se o Trotsky, um outro camarada no debate estava dizendo que se o Trotsky tivesse morrido depois de dar essa contribuição, já teria deixado um legado enorme. Só que ele deixou essa contribuição aos 25, 26 anos. E essa contribuição o desenvolvimento, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado. Né? Então, eu vou, essa parte, ler uns trechos aqui para poder dinamizar um pouco aqui e voltar para a questão histórica. Mas o Trotsky diz o seguinte, né? O aspecto essencial e o mais constante da história da Rússia é a lentidão da evolução do país, tendo como consequências uma economia atrasada, uma estrutura social primitiva, um nível de cultura inferior. Um país atrasado assimila as conquistas materiais e ideológicas dos países avançados. Aí ele começa a novidade. Mas isso não significa que ele siga servilmente esses países reproduzindo todas as etapas do seu passado. Forçado a se colocar a reboque dos países avançados, um país atrasado não se conforma com a ordem de sucessão. E aí surge o que ele chama da vantagem do atraso. A vantagem do atraso autoriza um povo, ou mais exatamente, força-o a assimilar tudo antes dos prazos fixados, saltando uma série de etapas intermediárias. Então ele vai dizer, aquilo que eu estava falando, o operário na Rússia, ele não começa primeiro usando o machado, para depois... Ele não vai seguindo. Né? Ele fala assim, mesmo os povos mais primitivos, onde o capitalismo chega, eles não inventam primeiro o arco e flecha, depois a catapulta, para depois aprender a pólvora, a pistola, não sei o quê. Eles vão lá, é só você ver, hoje em dia, em alguns lugares na África, a gente vê isso. Né? A organização ainda é tribal, mas as pessoas usam metralhadora. Então, essa combinação é o que permite esse salto à frente. Como eu estava colocando, o Trotsky vê que a Rússia, ao mesmo tempo que era um país essencialmente camponês, tinha um número maior de fábricas gigantes, de fábricas com mais de 1000 operários, do que o país capitalista mais dinâmico do mundo, que era os Estados Unidos na época. Enquanto... eu separei essa cifra, mas vou citar de cabeça para não ter que procurar aqui agora. Enquanto nos Estados Unidos é cerca de 17% das fábricas, 17% dos operários que trabalhavam em fábricas de mais de 1000 trabalhadores, na Rússia esse número era mais de 40%. Então, dá para ter uma dimensão do que era isso, né? O que era a força social dessa classe e que depois, durante a Revolução, em 17 mostra que não era só força social e força econômica, mas era também força política. O Trotsky vai falar então da questão do desenvolvimento desigual combinado, dizendo assim: o desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada conduz necessariamente a uma combinação original de diversas fases do processo histórico. A curva descrita toma no seu conjunto um caráter complexo combinado. A possibilidade de saltar por cima dos graus intermediários não é, óbvio, absoluta. Ela está limitada pelas capacidades econômicas e culturais do país. Mas ele diz, a lei racional da história não tem nada de comum com os esquemas pedantes. A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico, manifesta-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob a força das necessidades exteriores, a vida retardatária é obrigada a lançar por saltos. Desta lei universal de desigualdade dos ritmos, decorre uma outra lei que, por falta de denominação mais apropriada, pode se chamar de lei do desenvolvimento combinado, no sentido da reaproximação das diversas etapas, da combinação de fases distintas, do amálgama de formas arcaicas com as mais modernas. Agora é interessante para pensar um país como o Brasil. Na falta dessa lei tomada em todo o seu conteúdo material, é impossível compreender a história da Rússia como, em geral, de todos os países chamados da civilização em segunda, terceira ou 10ª linha. Isso que o Trotsky, essas citações que eu estou lendo são da história da Revolução Russa, que ele escreveu em 1930, são, na verdade,
foi uma coisa que se confirmou com tudo, mesmo muito depois da sua morte, né? E eu estava preparando aqui um pouco antes de vir para cá, porque a gente está na USP e é interessante ver como aqui mesmo, desculpa, eu estou suave e esse óculos fica escorrendo. Mesmo se a gente for acompanhar o desenvolvimento das ideias que a intelectualidade brasileira produziu para tentar compreender nosso país, veremos que o que existe de melhor dessa elaboração há, por assim dizer, uma lenta e sempre incompleta aproximação do método usado por Trotsky para compreender a formação social russa, e que ele mesmo já antecipava como necessário para entender o conjunto dos países atrasados. Bem entendido, a teoria do desenvolvimento desigual e combinado está longe de ser um esquema geral que se possa simplesmente aplicar mecanicamente à história de tal ou qual país. Mas ela fornece, na articulação viva e dialética entre a lei do desenvolvimento desigual e o que Trotsky chama de lei complementar do desenvolvimento combinado, nessa articulação viva entre diferenciação e integração do processo do desenvolvimento histórico, ela fornece a chave metodológica para escapar das discussões metafísicas sobre a especificidade brasileira, por exemplo, ou aqueles que tentam ver o que tem de próprio no Brasil, separado a brasilidade, aquela coisa que tenta, na verdade, enfiar a cabeça como um avestruz dentro da terra, sem ver a articulação que tem no desenvolvimento universal, mas também, ao mesmo tempo, consegue escapar da falácia que apresenta o nosso desenvolvimento nacional como se fosse uma lenta evolução para atingir os status dos países chamado primeiro mundo capitalista, como costuma fazer a burguesia. É claro que as distintas correntes acadêmicas que beberam assim na fonte do pensamento de Trotsky só reconheceram muito parcialmente a sua dívida para com aquele grande pensador revolucionário. E o que é mais importante, é ainda mais evidente que essas correntes acadêmicas não poderiam levar o seu método Trotsky, às mesmas conclusões políticas, pois isso implicaria romper com sua cômoda situação e aderir de corpo e alma à causa da Revolução Proletária Internacional. Mas esses pequenos reconhecimentos da grandeza de Trotsky são também um elogio ao poder da doutrina marxista e à visão histórica incomparável que a perspectiva de classe do proletariado oferece. Mas deixamos de lado as querelas acadêmicas, porque estamos rendendo hoje homenagem e recuperando um legado que só estará satisfeito quando as massas brasileiras e de todo o mundo tiverem enterrado de uma vez por todas os pequenos privilégios que fazem a festa dos anões da academia burguesa. Coloquei isso porque eu acho importante a gente lembrar que aqui nessa casa, como gostam de falar, os senhores Fernando Henrique Cardoso, ou os marxistas de salão, como Paulo Arantes, por aí, usam o arcabouço teórico do desenvolvimento desigual e combinado, mas não dizem de onde estão tirando. Usam isso para escrever suas pequenas teses, seus doutorados, suas coisas aí, mas não reconhecem nem a autoria do pensamento, a contribuição original do Trotsky, nem muito menos são capazes de encarar as conclusões políticas que esse mesmo pensamento leva. Porque o Trotsky não desenvolveu simplesmente um método para analisar a história da Rússia. Ele desenvolveu um método que tinha dentro dele também a chave para entender a necessidade de apoiar com todas as forças a classe operária para que ela pudesse cumprir a sua missão histórica na Rússia. Então, voltando Isso é importante porque no caso da Rússia, por exemplo, eu falei dos mencheviques que buscavam, que achavam que a Rússia ia seguir os caminhos, os mesmos passos do desenvolvimento europeu, e por isso achavam que a classe operária russa tinha que ficar a reboque da burguesia, mas também tinha na Rússia uma outra corrente anterior, na verdade, dos populistas, que achavam que, os Narodniki, que achavam que era possível criar um desenvolvimento próprio da Rússia sem passar, por exemplo, pelo desenvolvimento do próprio capitalismo. Então, a concepção do Trotsky permite desmascarar essas duas visões no que elas têm de falso. Então, voltando à explicação que o Trotsky dava para a vitória da... Estou pulando um pouco aqui. Não, antes então de colocar isso. Como eu estava colocando, então, 1905 é o momento em que o Trotsky escreve, começa a elaborar essa visão logo antes da Revolução de 5, e 1905 é justamente o ano em que rapidamente isso tudo se coloca à prova, numa velocidade vertiginosa. Vou ler mais um trecho aqui. A confiança
de Trotsky no papel que o proletariado viria a desempenhar na Revolução Russa não se apoiava apenas nas conclusões teóricas a que sua compreensão da estrutura mundial do capitalismo e da etapa histórica que a humanidade vivia, mas também foi confirmada uma e outra vez pela experiência prática das massas no curso das revoluções russas. Então, Trotsky, em diversos escritos, se refere à Revolução de 5 como o prólogo da Revolução de 17. E, de fato, os elementos fundamentais do drama revolucionário de 17 parecem estar contidos em embrião nos acontecimentos de 12 anos antes. Como dissemos, a Revolução de 5 coroou todo o período ascendente de agitação das distintas classes que constituiu o povo russo contra o regime czarista, que atingiu um nível inédito de descrédito depois das humilhantes derrotas para o Japão. O início da Revolução de 5 é conhecido. Passou a história como Domingo Sangrento. Centenas de milhares de trabalhadores marcharam ao Palácio de Inverno pacificamente, conduzidos por um padre e carregando retratos do czar, com súplicas democráticas gerais e reivindicações operárias como uma jornada de 8 horas. A resposta do governo foi abrir fogo sobre as massas numa matança indiscriminada. Mulheres, velhos, crianças, os mortos se contaram às centenas e os feridos aos milhares. Nos meses seguintes, a agitação política não se deteve e as universidades se transformaram em centros permanentes de reunião e debates acalorados, em particular para os operários, que apenas ali encontravam um ambiente propício à sua organização, enquanto as ruas estavam tomadas pelo terror policial. Mas foi apenas em outubro, esse Domingo Sangrento foi em 9 de janeiro de 1905, e foi apenas em outubro que as greves operárias voltaram a ocupar o centro da cena política, a partir de uma greve dos operários gráficos que desencadeou a onda em todo o país, principalmente após a adesão dos ferroviários, dos correios e outros setores estratégicos. A história do Soviet, eu já vou falar o que é o Soviet. A história do Soviet é uma história de 50 dias, entre meados de outubro e início de dezembro de 1905, escreveu Trotsky logo após os acontecimentos. E o que é o Soviet? Soviet em russo quer dizer conselho. Então o Soviet, na verdade, é o conselho, é o órgão que reunia os representantes dos trabalhadores eleitos em cada local de trabalho, nas principais fábricas. Então, o Soviet, essa palavra entrou na história pelo peso que teve em 5 e em 17 esse tipo de organização que era totalmente inédito. Na primeira reunião do Soviet, em 5, logo depois do começo dessa greve geral em outubro de 1905, assistiram umas poucas dúzias de pessoas. Enquanto na segunda metade de novembro, mês e pouco depois, já eram mais de 500 os deputados operários, como eles se chamavam, esses representantes da classe operária, eleitos nas fábricas e locais de trabalho e representando algumas centenas de milhares de trabalhadores. O Soviet, ou Conselho, organizou as massas trabalhadoras, dirigiu as greves e manifestações políticas, armou os trabalhadores e protegeu a população contra os pogroms, que eram manifestações fascistoides organizadas para massacrar os judeus. Que era uma coisa, infelizmente, uma tradição reacionária forte na Rússia. Então o Soviet organizou todas essas lutas. E o segredo dessa influência repousa no fato de que o Soviet cresceu como órgão natural do proletariado. Isso eu estou praticamente parafraseando Trotsky como ele se refere. Como órgão natural do proletariado, em sua luta imediata pelo poder, tal como determinou o curso real dos acontecimentos. Trotsky faz uma observação muito interessante sobre a natureza de classe dessa organização. À medida que se tornava o centro das forças revolucionárias de todo o país, o Soviet não permitiu que sua natureza de classe se dissolvesse na democracia revolucionária. Foi e continuou sendo a expressão organizada da vontade de classe do proletariado. Mas a chave da autoridade e da ascendência natural do Soviet sobre o conjunto das massas estava também em que, enquanto mais intensamente a greve desorganiza a produção e a vida estatal, mais a organização dos trabalhadores se faz necessária para assumir funções públicas. É só você pensar, se a gente conseguisse fazer uma greve geral que paralisasse toda a produção no país, para que os próprios trabalhadores não fossem as primeiras vítimas dessa greve, era necessário que a organização da greve tomasse o controle sobre como manter a vida social. Então, porque é fácil imaginar, se paralisasse toda a produção do país de uma só vez, os burgueses teriam num primeiro momento, teriam mais facilidade de continuar vivendo numa boa do que a classe trabalhadora. Então, por isso, justamente, o Soviet
como é o próprio da classe operária, precisa não só desorganizar a produção, mas introduzir um novo princípio de organização. Essa dialética é uma das questões fundamentais que o Trotsky vai ver desde o começo. Ou seja, de organização forjada no calor da luta para os objetivos imediatos da luta, o Soviet, por sua própria natureza, transcresce em suas atribuições, ultrapassa seus objetivos iniciais e se transforma num organismo que disputa ao poder estatal oficial a direção dos assuntos públicos, as comunicações, os transportes, a distribuição e, finalmente, a própria produção da vida social. Isso nos permite dizer que a enorme atenção que Trotsky prestou ao Soviet desde sua primeira aparição, ligado ao papel direto que ele, Trotsky, cumpriu como espírito animador do Soviet, seguramente contribuíram muito para soldar a convicção de Trotsky sobre a dinâmica permanente que a Revolução teria na Rússia, superando desde seus primeiros passos os objetivos democráticos iniciais e o seu ponto de partida estritamente nacional. Não à toa, Trotsky dirá que os soviets seriam os órgãos para unir e coordenar a luta em todo o país. Os órgãos, depois, de organização e preparação direta da insurreição. E, em seguida, seriam as bases do Estado de novo tipo criado pela Revolução Proletária. Por sua própria experiência, Trotsky foi o primeiro a prever que essa nova forma de organização, criada em 5, voltaria a surgir e se estenderia por toda a Rússia quando a Revolução voltasse a levantar a cabeça. Ainda nos desdobramentos da Revolução de 5, primeiro basta, eu só esqueci de dizer uma coisa, mas que é importante deixar claro, o Trotsky não só analisou esse papel do Soviet, como ele foi diretamente, ele estava no exílio e voltou para a Rússia durante a Revolução de 5, ele foi diretamente um organizador e um agitador dentro do Soviet. Ele foi o principal orador do Soviet e foi aquele que escreveu a mandato do Soviet grande parte das folhetas, das publicações com a qual o Soviet buscava dar uma direção para aquela revolução que começou, que teve seu auge justamente no período de existência do Soviet, ou seja, desde outubro de 5 até dezembro, quando ele é reprimido, e a direção dele é presa. Então, voltando ainda nos desdobramentos da Revolução de 5, depois que a burguesia traiu definitivamente a Revolução, mesmo ali onde essa se dirigia contra o czar e não contra os capitalistas, e depois que o czarismo conseguiu organizar o exército camponês para reprimir a classe operária, Trotsky foi preso junto com a direção do Soviet, sendo que a sua peça de defesa se constituiu num marco da utilização revolucionária da tribuna, até mesmo da tribuna mais reacionária. Ele transformou o julgamento dele num grande momento de agitação política e de retomada um pouco do fervor revolucionário do ano de 5, o julgamento dele foi no começo de 6. E depois conseguiu fugir da prisão na Sibéria, viveu na França, nos Estados Unidos, acompanhou como correspondente a Guerra dos Balcãs, que ia preceder diretamente a Primeira Guerra Mundial. E é só com o início da nova Revolução em 17, quando em fevereiro a ação semi-espontânea da classe operária e dos soldados russos derrubou o czarismo, que ele pôde voltar ao seu país. Porém, dessa vez, o revolucionário, amadurecido pelos anos de exílio, pela experiência da guerra, pelas incessantes lutas de tendência entre as correntes de dentro e de fora da Rússia, irá cumprir um papel ainda mais destacado que o de orador e escritor apaixonado que cumpriu em 5. Será, ao lado de Lenin, um dos grandes dirigentes da primeira Revolução Proletária vitoriosa, talvez o principal dirigente prático da Revolução, enquanto Lenin foi o principal dirigente estratégico. O Lenin teve que ficar, inclusive durante 17, grande parte do ano no exílio, enquanto Trotsky voltou mais uma vez a cumprir um papel diretamente no próprio Soviet. Em 5 ele foi presidente do Soviet de Petrogrado, que era a principal cidade industrial da Rússia, e onde foi o berço do Soviet mesmo em 5. E em 17, novamente, os soviets se estenderam por todo o país, essa nova forma de organização, e o Trotsky cumpriu um papel decisivo de novo em Petrogrado, que foi o berço da Revolução. Passando um pouco à frente, é muito difícil pôr tudo isso aqui em tão pouco tempo. Então, peço desculpas que algumas partes devem ficar um pouco mais corrido, mas um ponto que eu queria pegar para explicar um pouco mais detidamente é o seguinte. Em 5, o Trotsky cumpriu um papel decisivo dentro do Soviet e como eu tinha colocado, ele tinha aquela concepção da revolução que antecipava o que ia acontecer.
né, que aquela revolução não ia simplesmente derrubar o czar e criar uma democracia burguesa comum, ou uma república parlamentar na Rússia. Que ela ia ter que seguir e iniciar o processo de expropriação da burguesia e de construção do socialismo. Pelo fato de ter essa visão, o Trotsky, naquela disputa entre mencheviques e bolcheviques, não se alinhou com nenhum dos dois. Que para ele era claro que tanto uns quanto outros tinham uma visão equivocada. Tanto os que achavam que a classe operária tinha que só seguir a burguesia, nem falar, como os que achavam que a classe operária ia romper a burguesia, arrastar os camponeses, mas parar no meio do caminho numa república parlamentar. Então, só dando um toquezinho mais de pimenta na coisa, os mencheviques que diziam isso, que a classe operária tinha que seguir a burguesia, em 1905, justamente quando a classe operária coloca sua marca no processo, construindo o Soviet em outubro, os mencheviques vão condenar a ação da classe operária e vão dizer: não, a classe operária não pode lutar de forma tão radicalizada, porque desse jeito ela vai assustar a burguesia. Ou seja, o fato deles acharem que a revolução tinha que ser dirigida pela burguesia fazia eles levou eles a atuar diretamente como freio da classe operária. E isso foi um divisor de águas grande. Mas mesmo assim o Trotsky, ao mesmo tempo, condenava violentamente essa posição dos mencheviques, achava que a posição dos bolcheviques do Lenin era insuficiente também, e por isso não se alinhou com nenhuma das duas frações. Isso em 1905. Voltando agora para 17. Parte fundamental do amadurecimento da evolução do pensamento do Trotsky, entre 5 e 17, se deu acerca do papel do partido na Revolução. Até 17, Trotsky não foi membro do Partido Bolchevique, apesar de todos os acordos de princípio que havia entre ele e Lenin no combate às tendências conciliadoras que havia na social-democracia russa. Quando o bolchevismo surgiu em 1903, como tendência separada dentro da esquerda russa, enfatizando a necessidade de um partido revolucionário centralizado para lutar pelo poder, Trotsky reagiu, primeiro, com uma repulsa infantil. Então, voltando, perdão. Interessante, né? Bem a hora que eu falei a palavra infantil. Trotsky reagiu frente à ideia, o Lenin são muitas coisas, mas assim, o Lenin foi o primeiro, enquanto o Trotsky foi o primeiro a ver que a classe operária, ao encabeçar a revolução num país atrasado, ia fazer com que essa revolução não parasse no marco democrático burguês e seguisse no caminho socialista. Por outro lado, Lenin foi o primeiro a ver que a classe operária, para poder encabeçar a revolução, para início de conversa, precisaria ter um partido centralizado à sua cabeça. Depois eu vou voltar a essa ideia, mas só para seguir o encadeamento aqui do Trotsky, quando então surgiu essa ideia do Lenin, já em 1903, Trotsky reagiu com uma repulsa infantil, acreditando que a força revolucionária da classe operária iria terminar impondo a unificação das diversas tendências da esquerda quando chegassem os momentos decisivos. Hoje em dia, ainda é frequente encontrar ativistas, sobretudo jovens, com uma concepção parecida, que dizem coisas do tipo: para que tanta polêmica na esquerda, se todos querem a revolução e estarão lado a lado nela? No entanto, nessa questão, como em tantas outras, a história deu razão a Lenin, que defendeu da maneira mais intransigente a convicção de que os acontecimentos revolucionários, longe de diminuir a importância das distintas tendências e matizes existentes na social-democracia, iriam aprofundá-las e delimitá-las cada vez mais claramente, até marcá-las a sangue e fogo nos momentos-chave. Como eu coloquei, já em 5, a postura dos mencheviques foi dizer: tem que frear a revolução para não assustar a burguesia, para a burguesia não sair da revolução. E o Lenin responde: mas se a burguesia sair da revolução, a revolução vai ser mais profunda ou menos? E o Lenin responde: é óbvio que vai ser mais. O fato da burguesia sair da revolução vai aprofundar a revolução, não vai isolar a revolução. No entanto, esses momentos chaves são, sobretudo, então, as guerras e a revolução. Em 5 foi aquele ensaio, mas depois
Assim foi o que aconteceu com a social-democracia, lembrando, a esquerda de conjunto na época, europeia, que quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, transformou-se num pesado cadáver sobre o proletariado. Depois de suas principais seções, em primeiro lugar a social-democracia alemã, que tinha um peso incomparável, com milhões de membros, apoiou a burguesia na carnificina para defender o interesse nacional alemão. Esse foi um ponto de quebra em toda a história anterior do marxismo e marcou a falência da Segunda Internacional, da qual faziam parte até então todos os socialistas marxistas, desde Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, até Kautsky, Hilpert, os irmãos Bauer, Bernstein, todos os outros. E foi o início, esse ponto de quebra, a traição da Segunda Internacional, apoiando os créditos de guerra, né, quando as burguesias, né, europeias usaram as suas classes trabalhadoras como bucha de canhão na guerra, levando os trabalhadores de um país a matar os do outro, em defesa dos interesses da sua burguesia. Quando isso acontece, é um ponto de quebra e é o início dos preparativos por Lenin e demais setores internacionalistas, que eram a ala esquerda da Internacional, para a construção da Terceira Internacional. A Terceira Internacional é interessante porque ela só surge, de fato, depois da Revolução Russa, em 1919. A Revolução Russa triunfa no final de 17, só em 19 eles organizam. Mas nos textos que o Lenin escreve durante a Revolução Russa, ele já coloca assim: a Terceira Internacional precisa atuar assim, a Terceira Internacional precisa... É interessante porque é semelhante ao que acontece depois com a Quarta Internacional, que só é fundada em 38, mas o movimento por ela vem de todos os combates ao longo dos anos 30. Essa experiência de quebra, de falência da Segunda Internacional, seguramente acelerou o desenvolvimento político de Trotsky, mostrando que não haveria conciliação possível com aqueles que haviam traído o proletariado pela pressão da burguesia imperialista e de seus agentes da aristocracia operária. A viragem completa efetuada por Trotsky para reconhecer o papel fundamental do Partido Bolchevique irá ocorrer, no entanto, apenas durante a própria Revolução de 17. Ele chega na Rússia ainda sem ser parte do partido, já atuando em confluência com Lenin, e ao longo do ano entra no partido, e depois de entrar no partido, Lenin vai dizer: desde que Trotsky rompeu com suas velhas concepções e entrou no partido, não houve melhor bolchevique que Trotsky. Nesse aspecto, o caráter revolucionário da atitude de Trotsky, após 17, ficou marcado pela maneira franca e sem adornos como reconheceu seu erro anterior, que podemos resumir numa tentativa frustrada de conciliar com os conciliadores, ou seja, ele achava que a revolução, justamente por achar que o papel da classe operária ia ser tão tão enorme, tão profundo na revolução, ele achava que todas as tendências da esquerda iam ver isso e iam ser obrigadas a se unificar. E, como eu coloquei antes, o que aconteceu foi justamente o contrário. Basta pensar que depois do triunfo de 17, os mencheviques estavam junto com a burguesia e junto com os setores monarquistas no exército branco combatendo o poder dos soviets, que foi defendido pelo exército vermelho. E depois, então, o caráter de Trotsky foi não só reconhecer sem adornos o erro anterior que ele tinha feito, como aderir com toda a força à concepção ilícita de partido, concepção da qual passaria a ser o maior defensor após a morte de Lenin, assim como em tantas outras questões de princípio. Retomando, Trotsky afirma em sua conferência de 32 na Dinamarca sobre a Revolução Russa que para o triunfo da Revolução de Outubro era necessária uma série de premissas históricas. A podridão das velhas classes dominantes, da nobreza, da monarquia, da burocracia. 2. A debilidade política da burguesia, que não tinha nenhuma raiz nas massas populares. 3. O caráter revolucionário da questão agrária, ou seja, o fato de que a imensa maioria do povo precisava de terra e a única forma de ter terra era derrubando o velho regime. 4. O caráter revolucionário do problema das nacionalidades oprimidas, ou seja, o fato de que aproximadamente 50% do povo que povoava o Império Russo era de não-russos que não tinham nem sequer o direito de aprender sua língua materna nas suas escolas. 5. O peso social do proletariado, que apesar de ser uma pequena minoria, tinha aquele peso que eu já comentei um pouco antes. E o Trotsky fala: a essas premissas orgânicas é preciso juntar algumas outras que tinham a ver com a conjuntura histórica. 6. A Revolução de 5 como a grande lição, que segundo Lenin foi um ensaio geral para a Revolução de 17, ou seja, todos aqueles operários que participaram da Revolução de 5 ainda estavam vivos em 17, e os seus filhos estavam em idade adulta e tinham crescido ouvindo as histórias da Revolução. Isso ajudou a forjar uma classe operária revolucionária.
e os soviets como forma de organização insubstituível da Frente Única Proletária, que depois apareceram pela primeira vez na história em 1905 e ressurgiram com toda a força em 17. A classe operária, que já tinha organizado o Soviet em 5, sabia que a forma de luta mais eficaz era justamente uma forma que unisse toda a classe operária, para além dos distintos sindicatos, corporações, né, as categorias, as coisas que a gente está acostumado a ver a classe trabalhadora se dividir. E por último, a guerra imperialista, que aguçou todas as contradições, arrancou as massas atrasadas do seu estado de mobilidade, preparando-as para o caráter grandioso da catástrofe. Basta pensar que grande parte dos camponeses em 17 já não eram simplesmente camponeses manejando enxada, eram soldados manejando fuzil. Então isso também faz parte do aprendizado político das massas. Mas Trotsky também afirma que ao lado dessas sete condições, embora elas sejam, e isso é interessante, embora elas sejam suficientes para que a revolução se iniciasse, elas não eram suficientes para assegurar a vitória do proletariado. Faltava uma oitava condição, o Partido Bolchevique. E aí o Trotsky faz nessa conferência que ele dá em 32, ele faz uma análise que eu acho muito interessante para a gente pensar. Ele fala assim: a burguesia liberal pôde tomar o poder e o fez muitas vezes como resultado de lutas nas quais não havia participado. Para isso, ela possui instrumentos magnificamente desenvolvidos, para expropriar as lutas que as massas fazem nas ruas, e a burguesia liberal depois é que dá o tom, é que assume o comando. Já as massas trabalhadoras encontram-se numa situação totalmente diferente. Elas estão acostumadas a dar e não a tomar. Trabalham pacientemente, esperam, perdem a paciência, sublevam-se, combatem, morrem, dão a vitória aos outros, são traídas, caem no desalento, submetem-se, voltam a trabalhar. Assim é a história das massas populares sob todos os regimes. Para tomar com segurança e firmeza o poder, o proletariado tem necessidade de um partido superior a todos os demais na clareza do pensamento e na decisão revolucionária. O Partido dos Bolcheviques, assim designado com frequência e com razão, o Partido dos Bolcheviques, por isso, foi designado com frequência e com razão como o partido mais revolucionário da história da humanidade, pois era a condensação viva da nova história da Rússia, de tudo que nela havia de dinâmico. E eu separei uma outra citação da história da Revolução Russa, onde ele fala assim: o bolchevismo se converteu ao longo de 17 em sinônimo de ação de massas, de exigência decidida, de luta contra a exploração, de impulso para frente. Numa palavra, bolchevismo passou a ser outro nome para a própria revolução. E isso nos conduz, então, a uma questão que eu acho que é extremamente atual e importante, já caminhando para concluir e passar para o Brandão aqui, que é essa fusão que se dá no pensamento do Trotsky e na própria prática da Revolução de 17 entre o que foi o Soviet desde 1905 e o que foi a atuação do partido. Porque hoje em dia, ainda que a gente viva numa época muito descrente da Revolução, eu acho que a ideia é ainda mais descrente do papel do partido, da ideia de que é possível e necessário construir um partido revolucionário. Então, muitas vezes, a ideia de que as massas têm que se auto-organizar em soviets, ou conselhos, ou organismos, onde elas possam tomar o seu destino nas suas próprias mãos, é uma ideia que relativamente pode ser assimilada sem tanto problema. Mas é difícil encontrar quem não apresente vários preconceitos contra a ideia do partido. E esses preconceitos, na verdade, eles são conscientemente propagandeados pela burguesia, para convencer os trabalhadores, em primeiro lugar, que eles não têm que construir partido, que eles não têm que se meter em política, que eles têm que deixar a política para os partidos patronais, para os partidos de conciliação de classe, no melhor dos casos, para os políticos profissionais. E para a juventude também, a ideia de que basta ser ativista, basta fazer movimentos de rua, ocupações e coisas pelo estilo, mas não se organizar politicamente ao lado da classe trabalhadora. Então, eu acho que esse mesmo sendo um resumo muito breve, seria muito incompleto se não mostrasse como essa convergência do Lenin e do Trotsky em 17, e esse novo papel que o Trotsky cumpre em 17,
já não só como grande agitador de massas dentro do Soviet, mas como um bolchevique de primeira linha, eu acho que ela é fundamental. Então, isso conduz diretamente à questão da relação entre os soviets e o partido. Ou, dito de outra forma, a necessidade de que dentro dos soviets exista uma direção revolucionária, o que se mostrou com toda a força na reaparição que os soviets fizeram na cena histórica em 1917. Bem entendida a questão, entre soviet e partido não existe uma relação excludente ou disjuntiva. Os soviets, que com uma direção revolucionária se mostrariam um organismo todo-poderoso para destruir o Estado burguês e ser o embrião do novo tipo de Estado, sob direção dos conciliadores, cumpriram o vergonhoso papel de sustentáculo e apêndice do governo provisório, de continuidade da guerra imperialista, de manutenção do regime de exploração do povo. Ou seja, quando os operários educados na escola do Lenin, os operários que haviam passado por 5 e pelos anos de reação e pela guerra, junto com os camponeses, junto com os soldados, confluem em fevereiro de 17 para, nas ruas, derrubar o czarismo, que nesse momento já era um edifício totalmente carcomido, eles não se limitam a permitir que os conciliadores, junto com a burguesia, formassem um governo provisório. Eles se organizam, retomando aquela experiência de luta de 5 em soviets. E passa a existir na Rússia uma dualidade de poderes. Durante vários meses, entre fevereiro e setembro, outubro, não se sabia quem era realmente que detinha o poder materialmente. Se era o governo provisório ou o soviet. Agora, num primeiro momento, dentro do soviet, as direções majoritárias eram dos conciliadores. Era dos mencheviques, que eu já falei bastante deles aqui, e de um outro partido que chamava SR. O nome é Socialistas Revolucionários, mas na literatura a gente chama pela sigla de SR, que era o partido que dirigia as massas camponesas. E esses dois partidos dirigindo o Soviet, eles justamente castravam o Soviet do que ele tinha de mais avançado, que era ser o embrião do poder operário. E buscavam fazer do Soviet um mero apêndice desse governo provisório, um governo provisório que sequer rompeu com a guerra imperialista, que era a questão mais candente de todas as situações em 17. Justamente a que estava na base, inclusive, da própria queda do czarismo. O partido bolchevique, pelo outro lado, então o Soviet sozinho, sem uma direção revolucionária, mostrou em 17 mesmo que não servia para muita coisa. O partido bolchevique, por outro lado, mesmo com toda a sua tradição revolucionária e a potência da sua direção, de Lenin fundamentalmente, não teria como se colocar a tarefa de organizar a destruição do Estado burguês, a insurreição e as bases de um Estado de novo tipo, sem se apoiar nas tendências soviéticas das massas. Ou seja, as tendências das massas de se organizar para tomar seus destinos nas suas próprias mãos. Sobre isso, poderíamos dizer, parafraseando Lenin, que quando Lenin dizia, quando respondia aos esquerdistas na Internacional, que quando eles falavam sobre a ditadura do partido ou a ditadura das massas, ele chamava isso de discussões pueris e absurdas, como a discussão acerca da maior ou menor utilidade que tem para o homem a perna esquerda ou o braço direito. Ou seja, falar Soviet ou partido não faz sentido se a gente pensar que justamente o que caracterizou a Revolução Russa e a possibilidade de vencer contra a burguesia foi a confluência entre as duas coisas. Foi a direção decidida do partido dentro do Soviet. Não por cima do Soviet, nem por fora do Soviet, mas dentro do Soviet. Para ajudar a entender a relação entre o conteúdo revolucionário dos soviets, como órgãos da autodeterminação dos trabalhadores, e a atuação dentro deles de um partido revolucionário, vale a pena lembrar aquilo que Trotsky descreve na história da Revolução Russa, mais uma vez, quando ele mostra que em 17, mesmo antes de outubro, os soviets mais avançados, aqueles que já tinham os elementos revolucionários na cabeça deles, já tomavam em suas mãos as tarefas de direção da vida social. Enquanto do outro lado, os mais atrasados, dirigidos pelos conciliadores, buscavam frear as tendências mais revolucionárias, mais radicalizadas das massas, que vinham em muitos lugares, aonde os soviets eram dirigidos pelos conciliadores, essas tendências mais radicalizadas das massas vinham dos sindicatos e dos comitês de fábrica. Então, num retrato de 17, você via ao mesmo tempo o Soviet como um órgão superior aos comitês de fábrica e aos sindicatos, por justamente poder abarcar um conjunto das massas de forma muito mais profunda, e em outros lugares onde ele era dirigido pelos conciliadores, essas tendências das massas a buscar se auto-organizar, se expressando por outros lados.
Essa imagem, onde o essencial é que a auto-organização e a autodeterminação das massas operárias e a forma organizativa que se adquire é o aspecto secundário, é de vital importância para compreender o real significado da estratégia soviética do marxismo. Às vezes a gente usa esse termo, estratégia soviética. Desde Marx, os revolucionários proletários, os comunistas, aprenderam a afirmar que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. E esse é o sentido profundo do que chamamos de estratégia soviética, pois significa que lutamos para que sejam os próprios trabalhadores que tomam seus destinos em suas mãos. É isso desde uma greve, uma luta parcial, até a própria revolução, com certeza. Enfatizar que isso deve ser assim e que a revolução não pode delegar essa tarefa a nenhuma minoria de iluminados, como no caso dos focos guerrilheiros, ou aos partidos exércitos, sem qualquer vestígio de democracia interna e sem apoiar-se em organismos democráticos onde as massas decidam a partir de sua própria experiência política, os soviets ou conselhos, como foi o caso na China, na Coreia do Norte, Vietnã, para não falar do leste europeu. Ou seja, se a gente pegar, aqui não dá tempo da gente nem sequer arranhar esse tema, porque o próprio tema da Revolução Russa já está um pouco complexo para uma conversa de uma noite só. Mas convido todos a seguir esse debate comparando profundamente a Revolução Russa com as revoluções que teve no pós-guerra. Como, ao contrário da Revolução Russa, onde um partido revolucionário soube atuar dentro dos organismos de massas, conquistando a confiança dos organismos, das massas auto-organizadas, e tomar o poder apoiado nesses tipos de organismo, como o Soviet, nesses conselhos democráticos, onde todas as tendências têm direito a se expressar, e onde é a própria classe operária que julga, a partir do debate das tendências, quais são as que ajudam mais a luta a avançar, quais colocam as ideias corretas, quais colocam o programa necessário para a revolução seguir em frente. Ao contrário disso, nas revoluções do pós-guerra, nenhum organismo desse tipo, nas revoluções que triunfaram, China, Coreia do Norte, Cuba, Vietnã, no leste europeu não dá nem para falar de revoluções triunfantes, porque foi diretamente o exército do Stalin que tomou os países e expropriou a burguesia, mas totalmente em frio, contra inclusive as massas desse país. Mas em todos esses processos faltou esse elemento fundamental. Então, quando ironizam a gente por estar resgatando justamente uma revolução que cronologicamente está mais distante da gente, é preciso... tem uma questão metodológica aí fundamental, que é que para os marxistas isso é um método de análise de conjunto, não só para as revoluções. Eles sabem que é a forma mais desenvolvida que permite, é o organismo plenamente desenvolvido que permite entender os elementos que estão em embrião. O Marx chega a dizer assim, é a anatomia do homem que explica a anatomia, que dá a chave para a anatomia do macaco. E do ponto de vista do capitalismo, não é à toa que o Marx foi justamente analisar a forma mais desenvolvida do capitalismo. Não porque ele achasse que todo o capitalismo dos outros países ia ser idêntico ao capitalismo britânico, mas porque ele sabia que analisando a forma mais desenvolvida é que você vai compreender o que tem de fundamental, de essencial, e com isso conseguir explicar os desenvolvimentos parciais dos outros fóruns. No caso da Revolução, é justamente na grande revolução, onde a classe operária tomou o céu de assalto, não numa cidade, não por 70 dias, como foi na Comuna de Paris, mas num país inteiro, e estabelecendo um novo regime social, que ficou marcado para a história da humanidade, é aí que a gente tem que buscar as lições para poder reproduzir revoluções vitoriosas para frente. E não em revoluções parciais, deformadas, que, inclusive, na maioria dos casos, muito mais rápido do que no caso da Rússia, acabaram retornando para a restauração do capitalismo, como aconteceu em todos esses países que eu citei. Então, antes de terminar e passar a palavra para o Brandão, que vai reforçar vários aspectos e desenvolver outros, eu queria falar algumas palavras sobre um tema que não seria possível desenvolver hoje, mas constitui um dos núcleos de problemas fundamentais que nós temos que responder hoje para reabilitar a ideia da revolução proletária contra toda a propaganda burguesa que se apoia no stalinismo para desacreditar a revolução. Eu estou me referindo, claro, ao tema da burocratização do Estado soviético, porque que foi possível fazer a revolução, inclusive num país atrasado, e que a classe operária dotada de um partido pode fazer isso, é uma parte da história. Agora, se não tivesse tido o que foi o stalinismo, que foi a burocratização da revolução, seria mais fácil convencer os trabalhadores a reproduzir essa experiência. Então, por tudo que foi dito aqui,
eu acredito que tenha ficado claro que a tomada do poder pelos trabalhadores num país constitui um salto histórico de tal magnitude que não deveria causar estranheza para a gente, que uma vez conquistado, mesmo a reação mais obtusa tenha que buscar se apoiar nos nomes e nos rótulos legados pela Revolução, mesmo quando seja apenas para negar diretamente seu conteúdo real. Isso podemos ver não apenas na Rússia após 24, né, durante as 6 décadas de regime stalinista, que fez retroceder várias das principais conquistas da Revolução, mas sempre tendo que usar a bandeira da Revolução, mas também é o que se vê na China de hoje. Por exemplo, depois de abrir o caminho para a restauração do capitalismo, nos deixou também um programa de combate frontal contra a burocracia através da Revolução Política. Acho que o Brandão vai falar um pouquinho mais disso. Nós lutamos pela democracia proletária e para isso é preciso fazer a revolução e nacionalizar os meios de produção como um passo para a socialização crescente das forças produtivas. Isso nos distingue das correntes stalinistas que defendem o socialismo de caserna, ou de quartel. Lutamos por um Estado operário baseado na democracia soviética. Defendemos a liberdade de tendências em todas as organizações de trabalhadores, nos sindicatos ou nos organismos de frente única. Somos trotskistas, ou seja, defendemos o Partido Revolucionário e os soviets ao mesmo tempo. No movimento operário, estamos pela democracia proletária porque a experiência política das massas dessa democracia favorece os revolucionários. Não aceitamos a falsa opção entre uma democracia liberal que é só para os ricos, assim como a universidade, ou, então, frente à democracia, o fantasma de um totalitarismo burocrático. Lutamos pela democracia dos trabalhadores, que é também a ditadura do proletariado, ou seja, uma ditadura contra os exploradores e uma democracia para todos os que vivem do seu próprio trabalho, como um passo prévio e indispensável para criar as condições de uma nova sociedade, essa sim, comunista baseada na fraternidade humana. Mas que a primeira grande vitória do proletariado não tenha seguido em linha reta até o seu triunfo definitivo em escala mundial, não diminui a importância dessa vitória mesma, nem altera a verdade essencial de que nossas próximas vitórias, que devem ser ainda mais avassaladoras e esperamos decisivas, só poderão ser conquistadas sob a bandeira da Revolução Russa, a bandeira do verdadeiro comunismo. E para nós, a bandeira da Quarta Internacional. Estou brincando com o Brandão aqui que se ele for tentar preencher todas as lacunas do que eu falei, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. Eu estou dizendo para ele que tinha matéria para várias teses de mestrado, doutorado e muito tempo de discussão. Bom, pessoal, vou tentar contribuir um pouco aí com a resposta a essa pergunta, né? A gente está é o sentido desses seminários que a gente está fazendo, dizer, o porquê Trotsky, né? E obviamente perguntar o porquê Trotsky, não podemos abstrair a pergunta do contexto em que ela está se colocando, né? É um contexto em que o capitalismo vive mais uma de suas importantes crises. Estamos vivendo uma crise de magnitude similar à crise de 29, e estamos verificando que, em que pese a imprensa burguesa, em que pese inclusive alguns intelectuais, como podemos chamá-lo de companheiro, inclusive, mas
O cara mandou mal num debate contra a repressão lá na Faculdade de Direito. Ele colocou a questão se não está na hora dos trabalhadores pensarem outras formas de lutar que não sejam fazer as greves, prejudicar os trabalhadores. Estou me referindo aqui ao professor Fábio Conder Comparato, que se referiu aí à greve dos professores, dos funcionários das universidades públicas federais, certo? Como uma greve, uma forma de luta que está prejudicando os estudantes, prejudicando as universidades, etc. Né? Fazendo um chamado que as pessoas repensassem se não era o momento de verificar outras formas de luta que não fossem as greves. Agora, o que não ocorre a ninguém, nenhum intelectual, né, é de perguntar aos capitalistas se eles não conhecem nenhuma outra forma de resolver as crises que não sejam demitindo trabalhadores, arrochando salário, retirando direitos, disseminando fome, destinando guerras, mortes, destruição. Né? Não ocorre a ninguém perguntar aos capitalistas se eles não conhecem outra forma de resolver as crises senão essa. Também não ocorre a ninguém perguntar, né, aos capitalistas se eles não conhecem nenhuma outra forma de tratar as lutas dos trabalhadores que não seja com a repressão policial, com a mentira, com as calúnias, enfim. Né? Mas nesse momento que essa crise aí está, né, e como ninguém pergunta aos capitalistas por que eles não utilizam métodos novos, os métodos dos capitalistas lidar com as crises, né, são as mesmas, ou seja, tentar descarregar essas crises aí nas costas da classe trabalhadora e do povo pobre, de uma forma geral, que paga com o ônus da crise não só na forma do financiamento feito pelo Estado para salvar empresas, salvar bancos, etc., né, mas também pagamos pelas crises com nossa qualidade de vida, com os empregos, com os direitos e tudo mais. Diante disso, pessoal, se coloca a velha questão, né? E que a classe trabalhadora hoje, entendeu? Diferente da condição que ela tinha em 1917, exatamente por conta da campanha e das calúnias promovida pela burguesia contra o comunismo, contra os comunistas, né, se apoiando em particular no processo de burocratização, entendeu, da União Soviética. A classe operária hoje, ela não é que ela não vê no comunismo, entendeu, uma possível saída para a crise capitalista, né? Pelo contrário, ela vê, mais grave, ela vê no comunismo, tá certo? Uma coisa que não deu certo e um perigo a ser evitado, né? Tal a campanha ideológica feita pela burguesia, assimilada por todo mundo, e que a esquerda, infelizmente, não tem tido a capacidade de responder à altura. Então, é nesse contexto que nós estamos discutindo aqui o porquê Trotsky, né? E nesse marco, eu quero partir aí um pouco de onde o Edson terminou, que é o papel que cumpriu, tá certo, a Revolução Russa, e que teria a ver com os dias de hoje. Em que pese em que a restauração burguesa, a burocratização é a restauração, né? Em que pese tudo isso, entendeu? Em que pese a campanha que a burguesia ideológica que os burgueses fazem, tá certo? Fizeram e fazem contra o comunismo apoiado nessa revolução, em que pese todos eles dizerem que foi uma experiência fracassada, né? Existem, pelo menos eu vou me referir aqui a dois legados, entendeu? Da Revolução Russa, que não se perderam com a restauração e que devem ser reivindicados, que servem para a gente apontar para os trabalhadores hoje como o porquê o comunismo, a ideia do comunismo continua sendo sim uma alternativa, se não a única saída viável às crises capitalistas. A primeira questão, entendeu? A Revolução Russa provou de forma indiscutível, né, de forma incontestável, entendeu, a capacidade, entendeu, da classe operária, primeiro, construir organismos de poder próprios, e depois, entendeu, de tomar o poder e exercer o poder de forma democrática através dos seus organismos de poder.
Entendeu? Isso ficou comprovado, entendeu? E não tem como apagar da história essa capacidade e essa possibilidade da classe operária, né? De impor de derrubar o poder burguês, tomar o poder político e construir uma forma diferente de Estado. Entendeu? E uma outra questão, que a restauração não apaga, um outro legado que não se perde com a restauração, né, é o fato de ter ficado provado também de forma incontestável, de forma indiscutível, a superioridade, né, do modo de produção socialista a partir da planificação da economia em relação à anarquia do modo de produção capitalista. Em que pese a planificação da economia na União Soviética ter sido feita sobre bases burocráticas, ou seja, decidida por cima pela burocracia, que após expropriar o poder político das massas, né, o poder político dos soviets, em que pese essa economia ter sido planificada de forma burocrática, o desenvolvimento que a economia planificada propiciou na União Soviética demonstrou por A mais B a superioridade desse modo de produção, em base a uma economia planificada, a expropriação a propriedade estatal dos meios de produção e a planificação da economia. Então isso, pessoal, fica provado sobre vários aspectos. O Edson deu aqui um exemplo da condição da Rússia em 1905, né? Ou seja, o país sai devastado da guerra quando o Japão passa um período por uma revolução que parece ser derrotada, mas gera também as suas consequências sociais, né? Entra na guerra em 1914, numa condição que continuava sendo aí o elo mais débil da cadeia capitalista na Europa, né? Tal o seu atraso cultural, o seu atraso econômico, entendeu? Passa pelo período da Guerra Mundial e as consequências que isso tem em termos de destruição, né? Passa pela Revolução, entendeu? E todas as consequências que isso tem também, né? Um longo período de guerra civil, entendeu? Sai da guerra civil, segundo a descrição do próprio Trotsky no texto da Revolução Traída, numa situação em que havia casos de canibalismo em alguns locais da Rússia, ou seja, alguns locais em que o povo desenterrava cadáveres humanos na neve para matar a fome. Entendeu? Tal era o grau de miséria e de pobreza, entendeu? Que se encontrava o país em 1921. Passa por todo esse processo de burocratização, mas apesar da burocratização, a economia planificada permite que em poucos anos, ou seja, já em 1945, o país tivesse um desenvolvimento científico e tecnológico que permitia ele ter um potencial bélico que obrigou o imperialismo norte-americano a aceitar a divisão do mundo, entendeu? A aceitar dividir o controle do mundo com a União Soviética. Isso permite à União Soviética chegar à frente dos Estados Unidos na corrida espacial, sendo o primeiro país do mundo a colocar um homem em órbita. Entendeu? Isso o que possibilitou, né, esse salto de desenvolvimento científico, tecnológico, tá certo, industrial. Podemos discutir, o Trotsky próprio alerta para o fato de que a qualidade do produto, né, da produção soviética é baixa em relação aos demais países, a produtividade do trabalho, tá certo, continua inferior aos países desenvolvidos na altura em que ele escreve o seu Revolução Traída, entendeu? Mas não é possível abstrair o fato de que esse país deu um salto de crescimento bastante grande a partir da planificação da economia. Agora, imaginemos aonde ele poderia ter chegado se essa economia tivesse sido planificada, entendeu? Democraticamente, entendeu? Pelo poder das massas, a ser exercido através do soviets, onde elas tomassem a decisão do que produzir, de como produzir, entendeu? Do que ensinar, como ensinar, do que aprender, como aprender, etc, né? Para quem e como fazer, entendeu? Poderia ter ido muito mais longe, seguramente,
do que chegou com a planificação burocrática, feita de forma burocrática, como foi feita. Mas esse é um legado, entendeu, histórico, que a restauração não tira, tá certo? Da classe operária. Mas, em que pese não tirar esse legado, nós não podemos abstrair também o fato de que foi restaurado, de que foi burocratizado e restaurado, que houve um retrocesso importante. E aí, pessoal, eu começo a discutir aqui alguns dos importantes aportes, as importantes contribuições do Trotsky, entendeu, para a classe operária, em face a esse processo. Entendeu? O primeiro papel extremamente importante que o Trotsky cumpriu aí, foi de dotar a classe operária, entendeu, e sua vanguarda de uma explicação científica para o processo de burocratização. Porque muita gente diz, olha, a burguesia diz, fracassou porque o comunismo não dá certo. Entendeu? O comunismo é inviável. Entendeu? Fracassou porque comunismo é igual ditadura stalinista. Um detalhe importante. Quando os burgueses, ou os ideólogos burgueses, a imprensa burguesa diz que